Paz do Senhor, meus amados irmãos, e alegria poder estar aqui nessa noite, junto com essa amada igreja, também pastor Josué, pastora Suzana, sua família, todos os demais obreiros. É uma alegria poder estar na cidade de Francisco Beltrão e também no sudoeste do Paraná. Rever amigos, irmãos, alguns que caminharam junto conosco, né? Géser, meu irmãozão, né? Também vi o presbítero Áudio, também uma Esther, e os demais que nos conhecem. Uma alegria. Meus amados irmãos, vamos para a leitura da palavra enquanto estamos em pé, depois eu fico mais à vontade para falar. Mas quero louvar a Deus pela vida também da minha esposa, meu filho João Pedro, né? Evangelho que escreveu o evangelista João, capítulo 11, versículo 1. A ressurreição de Lázaro. Capítulo 11, versículo 1 a seguir, diz a palavra de Deus assim: Ora, havia um certo homem enfermo, chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Era aquela Maria que ungiu o Senhor com unguento e secou os seus pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Portanto, suas irmãs foram até ele dizendo: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Quando Jesus ouviu isto, ele disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que ele estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, então ele disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Seus discípulos lhe disseram: Mestre, recentemente os judeus procuravam apedrejar-te, e tu vais para lá novamente? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se algum homem anda de dia, ele não tropeça, porque ele vê a luz deste mundo. Mas se um homem anda de noite, ele tropeça, porque nele não há luz. Estas coisas ele falou e depois disse: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. E disse-lhe então os seus discípulos: Senhor, se dorme, ele está bom. Todavia Jesus, falando da sua morte, falava de sua morte, mas eles não pensavam que falava do repouso. Eles pensavam que falava do repouso do sono. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Até aqui, irmãos. Por bondade, tome os vossos assentos. Mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui junto com o pastor Josué, sua família, e também por estar no sudoeste do Paraná. Eu trabalhei no sudoeste do Paraná por cerca de 10 ou quase 11 anos em algumas das cidades aqui, e agora estamos na cidade de Santa Terezinha do Progresso, logo ali pertinho, dá 140 quilômetros, né? Bem pertinho aqui, no estado de Santa Catarina. Há um ano já, indo para 3 meses, 1 ano e 3 meses, que ali nós assumimos um grande desafio. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Josué e toda a igreja de Francisco Beltrão, por também estar nesse tempo agora nos estendendo a mão. Santa Terezinha do Progresso é um grande desafio para quem conhece ou deseja conhecer. É uma igreja que é uma igreja missionária. Nós estamos ali trabalhando firmes para ganhar almas para o reino de Deus. Em 1 ano e
3 meses aproximadamente vai fazer, nós estamos vendo os primeiros frutos do trabalho. As primeiras almas que estão chegando, sendo discipuladas. Mas é um trabalho que a gente vê assim, a conta-gotas acontecendo. Mas o nome de Jesus está sendo glorificado, né? O nome de Jesus está sendo exaltado. E deixamos aqui o convite, né, a essa amada igreja, junto com o seu pastor, para estar nos visitando ali, assim que puder. E nós queremos receber com muito carinho. Já recebemos o pastor José por 2 vezes ali. E louvamos a Deus pela vida dele. Louvar a Deus pela vida, né, da família Green, né, que nós caminhamos juntos aí um bom tempo aqui no sudoeste do Paraná, né? Meus amados irmãos, depois nós podemos também mandar alguns relatórios, algumas informações a mais também à igreja, do trabalho que ali está acontecendo e das necessidades que nós temos. O trabalho ali no interior é grande, tem bastantes necessidades de abrir pontos de cultos. E estamos assim nos processos de propósito de oração para que Deus nos guie, nos oriente naquilo que Ele tem para aquela cidade. Eu tenho por certo que Deus vai nos orientar para os projetos que o Senhor tem ali. Então nós estamos em alguns processos de trabalho de campanhas de oração, para que nós possamos não sair atirando para todo lado, vamos fazer isso que vai dar certo. Não, Deus vai nos direcionar, Deus vai nos dar projetos, e nós vamos ganhar muitas pessoas e muitas almas ali naquela cidade, muitas vidas, né? Eu sou muito tranquilo na questão de trabalho, mas muito sério também na questão do reino de Deus. Procuro fazer o melhor que eu posso para o reino de Deus. Vamos para a palavra de Deus. Meus amados irmãos, hoje também é o culto do amigo. Me veio ao coração essa palavra, o Evangelho de João. O evangelista João, ele vai escrever acerca de Jesus Cristo muitas outras coisas que os outros evangelistas eles não escrevem. E quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, no capítulo 1, nós vamos ver o capítulo 1 falando do verbo que se fez carne e habitou entre os homens, Jesus Cristo. No capítulo 2, nós vamos ver Jesus já atuando e fazendo o primeiro milagre em Canaã da Galileia. No capítulo de número 3, nós vamos ver Nicodemos nascendo de novo, tendo um encontro com Jesus e um novo nascimento, ele se encontrando, mesmo sendo um judeu, um religioso, ele teve um encontro com Jesus e ele nasceu de novo. No capítulo 4 do Evangelho de João, nós vamos ver a mulher samaritana, ela recebendo a salvação em Jesus, a água da vida. Capítulo 5, nós vamos ver o paralítico de Betesda recebendo a sua cura. E assim por diante, nós vamos caminhando dentro do livro de João, no capítulo 6, a multiplicação dos pães. Capítulo de número 7, a incredulidade que impera naquele capítulo, a gente vai ver algumas coisas relacionadas a isso. Capítulo 8, a mulher pecadora, que recebe o perdão de Jesus. No capítulo de número 9, nós vamos ver o cego de nascença recebendo a cura também. No capítulo 10, o bom pastor. E no capítulo 11, o Jesus que ressuscita. E eu quero nessa noite, em poucas palavras, não quero me demorar a falar sobre Jesus é o único que pode virar a página da história de uma pessoa. Jesus é o único que pode virar a página da história de uma pessoa. E quando nós deparamos o capítulo 11, nós vamos ver um Lázaro, amigo de Jesus, uma família que era amigo de Jesus, não só Lázaro, as suas irmãs, que estão passando por um momento difícil, que estão passando por um momento de perca, principalmente as suas irmãs. E quando nós deparamos no capítulo 11, nós vamos tirar algumas lições que são importantes nós observarmos. Eu quero que você fique atento a essas lições. Primeira coisa, nós vamos ver que Jesus
ele amava Lázaro. A primeira lição no capítulo 11 é que Jesus, ele amava Lázaro. O que isso quer dizer para nós? Que Jesus, ele também nos ama. Ele também ama a sua igreja, ele também ama você que aqui está. Jesus amava em especial a Lázaro e a sua família, mas ele não só amava aquela família, Jesus ama todas as pessoas. Jesus está aqui nessa noite para que eu e você entendamos que ele nos ama. Ele ama todas as pessoas, ele morreu na cruz por amor a mim e a você. E a primeira lição que nós tiramos aqui é que Jesus, ele ama as pessoas. Ele ama você, ele ama a sua casa, ele ama a sua família. E ele tem um projeto com a sua casa e com a sua família. Assim como ele tinha um projeto com a casa e com a família de Lázaro e de Marta e de Maria. A segunda lição que nós podemos tirar aqui nesse texto é que existem enfermidades que é para o nome de Jesus ser glorificado. Existem enfermidades que vêm sobre a vida de uma pessoa que é para o nome de Jesus ser glorificado. Ouvimos testemunhos aqui de alguém que recebeu uma oração e foi curado, para que o nome de Jesus fosse glorificado. Aí Jesus vai falar que aquela enfermidade, naquele momento, na vida de Lázaro, é para que o nome dele fosse glorificado. Existe enfermidade, existem situações na minha e na sua vida, que às vezes nós não compreendemos, não entendemos, mas é para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado, e aí nós precisamos pedir a orientação dele para entender os momentos que nós passamos, que nós enfrentamos. Existem enfermidades que é para o nome de Jesus ser glorificado. Eu costumo falar de um evangelista que é tio nosso, tio da minha esposa e tio da mesma forma meu, na cidade de Itajaí, no litoral. Tio Paulo, conhecido assim, né? Tio Paulo, ele já passou, pastor, por mais de 20 cirurgias. E cada vez que ele vai ao hospital, eu sempre costumo falar disso, cada vez que ele vai ao hospital, ele vai passar por uma cirurgia, e ele sabe que ele vai para o hospital para ganhar muitas almas para o reino de Deus. E ele evangeliza lá no hospital e ganha muitas pessoas ali, naquele processo de cirurgia que ele passa, e as enfermidades às vezes dele, sem entender, ele está ganhando pessoas, e é um evangelista nato. Eu vi e acompanhei ele muitas das vezes, quando o trânsito parava, e algumas vezes eu ouvi ele saindo do carro e evangelizando as pessoas quando o trânsito parava. E lá no hospital ele ganha muitas pessoas para o reino de Deus. Existem situações que Deus nos coloca que é para nós abençoarmos outras pessoas. Existem situações que nós enfrentamos que é para nós alcançarmos outras pessoas. Existem situações que você está enfrentando hoje, que talvez é para você abençoar outra pessoa, é para que outra pessoa chegue até Jesus e encontre o Evangelho, encontre a salvação através daquilo que você às vezes está enfrentando. Aí nós vamos ver na Bíblia Sagrada o apóstolo Paulo e tantos outros que enfrentaram muitos desafios, mas o nome de Jesus era glorificado através da vida deles. Outra lição que nós tiramos aqui, que a ausência de Cristo promove morte, promove solidão, promove tristeza, mas a presença dele produz paz. Quando Jesus estava ausente, Lázaro ficou enfermo, e Lázaro morreu, porque Jesus estava ausente daquela casa, daquele momento, daquele lugar. Quando Jesus estava ausente, e quando Jesus está ausente de muitos lares, de muitas casas, muitas famílias vão enfrentar a morte, a solidão, a tristeza, mas a presença de Jesus vai gerar paz. Outra lição que nós tiramos desse texto, e eu só estou aqui rapidamente parafraseando algumas lições, é que Jesus
é a suprema esperança. Quando aquela família estava desesperada, eles mandaram chamar a Jesus, e quando Jesus chega, a esperança deles voltou. Jesus é a suprema esperança. Ele é a viva esperança. E Ele está aqui nessa noite. Aí nós caminhamos dentro do contexto do capítulo 11. E nós vamos ver Lázaro estava morto. Jesus deixou bem claro que Lázaro estava morto. E os discípulos não entenderam quando ele falou, ele dorme, e Jesus volta a dizer, não, Lázaro está morto. E aí me vem algumas coisas que é interessante nós pensarmos. Como saber que uma pessoa está morta? Uma pessoa morta, ela não reage ao apetite, ela não tem apetite, ela não tem ação, ela não reage ao amor. Mas Jesus, mesmo sabendo que Lázaro estava morto, ele vai ao encontro de Lázaro. Jesus amava Lázaro, Jesus era amigo de Lázaro, e mesmo sabendo que ele estava naquela situação, e a sua família dizia, já está há 4 dias, ele vai ao encontro de Lázaro. A atitude de Jesus para com Lázaro. Jesus, ele se comove de íntima compaixão. Jesus, ele ama aquele homem, mesmo ele estando há 4 dias já morto. Parece antagônico falar isso, né? Jesus, ele anda em direção àquele homem. Mas a Bíblia Sagrada vai falar em Efésios, aleluia, que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, e um dia Jesus caminhou em nossa direção. Aleluia. Um dia Jesus caminhou em sua direção, um dia Jesus foi em sua direção, alguém falou, você e eu principalmente, eu falo de mim, eu principalmente estava morto em meus pecados e delitos, e um dia eu fui encontrado com Jesus. Jesus não se importou na situação que eu estava, Jesus não se importa a situação que as pessoas se encontram, ele caminha em direção a ele caminhou em direção a Lázaro, e foi em direção a ele para ressuscitá-lo. Assim deve ser a nossa atitude para com as outras pessoas. Assim deve ser a atitude da igreja, deve ser a minha atitude para com a vida das pessoas que às vezes estão nessa situação, talvez não é morto fisicamente, mas espiritualmente falando, às vezes tem alguém que está precisando ser ressuscitado. Jesus, ele sabia que Lázaro estava naquela situação, mas ele caminha, a atitude dele, ele caminha em direção a Lázaro. Sabe por quê? Para mudar a história daquele homem. No capítulo de número 11, nós vemos um Lázaro morto, sepultado. E se nós formos ler todo o capítulo, nós vamos ver que parece que a história ela vai terminar. Mesmo Jesus ressuscitando a Lázaro, parece que a história vai terminar dando um ponto final e amém. Mas agora eu quero te chamar a sua atenção no capítulo 12. Capítulo 12, primeiro. Diz assim a palavra de Deus. 6 dias antes da Páscoa, veio Jesus a Betânia, onde estava Lázaro, o que estivera morto, e a quem ele ressuscitou dos mortos. Fizeram ali uma ceia. Marta servia, mas Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. No capítulo 11, a página dele era de alguém que estava morto. No capítulo de número 12, Jesus vira a página da vida dele, da história, e agora ele está sentado à mesa com Jesus. Quantos de nós não fomos alcançados dessa forma?
Lá atrás nós olhávamos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Lá atrás nós olhávamos, não tínhamos esperança. Lá atrás nós olhávamos e não tinha condições. Mas Jesus chega e Ele vira a página. Jesus chega e Ele muda a história. Jesus chega e daquele que estava morto, Ele ressuscita e coloca sentado aonde? À mesa. Eu sinto a presença e a graça dele aqui. Eu sinto a presença e a graça do Senhor Jesus. Aquele que estava morto, aquele que estava sem condições de voltar à vida, agora ele volta à vida. E ele senta ao lado de Jesus à mesa. E Marta estava servindo. E Jesus era um dos convidados. O que significa estar sentado à mesa? Sentar à mesa com Jesus é lugar de honra. Sentar à mesa com Jesus é desfrutar da comunhão. Sentar à mesa com Jesus é desfrutar de fartura. Esse é o projeto que Deus tem para as nossas vidas. É por isso que o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Jesus veio para dar vida com fartura, para desfrutar de comunhão, para desfrutar de bênção, para sentar à mesa, para estar na mesa, ceando com Ele. Esse é o projeto para as famílias, esse é o projeto para você, meu amigo que aqui está, esse é o projeto para a sua casa. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como tem sido a tua história, eu não sei como tem sido a sua trajetória, mas eu tenho certeza que existe um Deus que pode virar essa página e colocar você sentado à mesa, e colocar você para desfrutar de comunhão, para ver a boa mão do Senhor sobre a sua casa. Se você chegou aqui, quem sabe desesperançoso, nesta noite é a noite que o Senhor pode mudar essa história. Nesta noite é a noite que o Senhor pode virar essa página. Lázaro estava sentado à mesa. Aqueles que olhavam ele no passado, 6 dias depois, começaram a olhar e dizer: não era Lázaro que estava sepultado? Não era Lázaro aquele que Jesus demorou um pouquinho para vir? Não era Lázaro aquele que estava morto? Aí Lázaro está lá sentado à mesa. Aleluia. Deus tem algo especial para a sua casa. Deus tem algo especial para a sua família. Deus tem algo especial para a sua vida, meu amigo que aqui está. Ele quer te colocar em lugares que as pessoas vão olhar e dizer: é ele mesmo? É ela mesmo? Não era o fulano que estava lá naquela situação, agora não é ele que está lá naquele local? Sabe por quê? Porque Jesus chegou na sua história. Jesus chegou na história daquela família e mudou a história deles, e mudou a página da vida deles. Todos olhavam e diziam assim: está morto há 4 dias, não tem jeito, não tem solução. Mas eu quero te dizer que Jesus é especialista em mudar a página. Jesus é especialista em mudar a história da vida de pessoas. E Ele sentou lá para estar no lugar de honra. Jesus, Ele colocou Lázaro naquele banquete justamente para que as pessoas olhassem para Lázaro. Porque todos apontavam e diziam: Jesus abandonou Lázaro. Mas agora eles tinham que apontar para Lázaro e dizer: agora ele está ao lado de Jesus. Jesus mudou a história daquele homem. Com a permissão do pastor, eu não quero ir mais além. Esta é a mensagem. Eu poderia aqui talvez pregar um pouco mais, mas também entendo que amanhã você tem o seu dia de trabalho. Podemos pedir para o povo ficar em pé, pastor?
Fiquem em pé por bondade. Deus tem um projeto para a sua casa. Meu amigo que aqui está, Deus tem um projeto para a sua família. Veja bem, Jesus, Ele chama Lázaro de amigo. Jesus, Ele chama Lázaro de amigo. Você pode ser amigo de Jesus. Você pode levar Jesus para a sua casa, para a sua família. Jesus pode mudar a história da sua vida nesta cidade. E muitos que olharam talvez para a sua vida, para a sua casa, talvez vão olhar e vão ver a diferença através da mudança. E olha que nós não combinamos, mas a primeira leitura falava sobre Marta e Maria. O hino da harpa falava sobre mudança. Parece que tudo estava. Sabe o que é isso? É Deus falando com você, meu amado irmão. É a palavra do Senhor, é o Espírito de Deus falando com você.